Boa noite a todos, que a paz do Mestre Jesus possa envolver a cada um de nós nesta noite, mais uma vez, para realizarmos o estudo do Evangelho no Lar, no qual já venho realizando desde março, deste ano, e nós já estamos no final de julho já. E nós vamos dar continuidade ao Evangelho. O capítulo hoje é o 8, mas antes de nós iniciarmos, vamos assim procurar elevar os nossos pensamentos, fechar os nossos olhos, aqueles que se sentem mais à vontade, para que a gente possa fazer a nossa prece inicial. Então, assim, neste momento, pedimos a Ti, Deus, que envolva a cada um de nós neste momento, a cada lar, de todos aqueles que nos acompanham no Evangelho e de todos aqueles que irão nos acompanhar, que cada um seja envolvido em muito amor, em muita paz, e que possamos levar as palavras do Evangelho para a nossa vida diária, para que possamos ser seres muito melhores. Bom, o capítulo, como eu havia falado, é o capítulo 8. Bem-aventurados os puros de coração. Vou fazer o item 1, 2 e 3. Isso. Que é deixar vir a mim os pequeninos. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 8. E o item 2 é o Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo de 13 a 16, que eu vou ler agora. Então lhe apresentaram uns meninos para que os tocasse. Mas os discípulos ameaçavam os que lhe apresentavam. O que, vendo Jesus, levou muito mal e disse-lhes: deixar vir a mim os pequeninos, e não os embaraceis, porque o reino de Deus é daqueles que lhes assemelham. Em verdade vos digo que todo aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele, e abraçando-o, pondo as mãos sobre eles, o abençoava. Então, se nós levarmos em consideração a reencarnação, faz todo o sentido, porque Jesus se referia à criança como um ser de pureza. Porque a criança, nos primeiros anos da infância, ela não ainda manifestou nenhuma tendência perversa, oferecendo uma imagem de inocência. Mas aí, segundo a doutrina espírita, nós acreditamos na reencarnação e sabemos que o espírito, ele vivencia muitas experiências no decorrer das vidas que ele teve a oportunidade de ter. Então, a criança que habita, o espírito que habita um corpo de uma criança, pela lógica, ele é um espírito com vivências, é um espírito já com experiências de outras vidas. E por que será que Jesus, se referia à criança, mesmo sabendo que naquele corpinho habita um espírito
muitas das vezes até espírito milenar. Por quê? Porque a criança, como o próprio Evangelho fala aqui para nós, que a criança ainda, nos primeiros anos de infância, ela não manifestou as tendências ruins que está naquele espírito adormecido e que a criança que Jesus fala é a criança dos primeiros anos de vida, é no primeiro período da infância. Então, quando nós vemos uma criança, o que nós imaginamos? A pureza, que ainda não adquiriram certos vícios, como nós adultos, não aprenderam a malícia, nem a complexidade exagerada de comportamentos do adulto. A criança, ela valoriza as pequenas coisas, não tem vaidade, ela não tem preconceitos. E elas enxergam o mundo com mais alegria, com mais leveza, sem mágoas, esquecem as ofensas com maior facilidade. É tudo o oposto de que quando nós chegamos na idade adulta, nós fazemos. Então, nós adultos, de acordo com as nossas experiências de vida, nós nos tornamos, podemos nos tornar ou não, pessoas amargas, pessoas que carregam mágoas com muita facilidade, adquirimos certos vícios devido às experiências da vida que podem ter sido muito ruins e deixado marcas em nós, o contrário da criança. E a criança, ela tem assim uma característica bastante visível, que ela não guarda mágoa. A gente percebe que quando uma criança briga, quando elas estão brincando, elas brigam umas com as outras, passa-se um tempo, ela esquece aquilo que aconteceu, ela esquece o que o amiguinho fez. Não, elas não têm preconceito entre elas, elas aceitam umas às outras. O contrário de nós adultos, que fazemos, que agimos muitas das vezes com preconceito, com divisões, né, como é que eu posso falar, divisão, não sei se de afinidades, né, então nós não aceitamos todo mundo como uma criança aceita, então nós temos uma limitação que nos impede essa aceitação de lidar bem com todos, de perdoar. Aí tem um trecho aqui no Evangelho que eu vou ler para vocês, que é o que eu já havia falado, mas é bom a gente sempre reforçar. Mas se o espírito da criança já viveu, por que não se apresenta ao nascer como ela é? Já imaginamos se toda criança que nasce, toda mãe conseguisse enxergar nela o que ela foi numa outra vida? Mas, como nas leis de Deus tudo é sábio, a criança, ela necessita dos cuidados delicados, que só a ternura materna lhe pode dispensar, e essa ternura aumenta diante da fragilidade e da ingenuidade da criança. Para a mãe, seu filho é sempre um anjo, e é necessário que assim seja, para lhe cativar a solicitude. Ela não poderia tratá-lo com a mesma abnegação se, em vez de graça ingênua, dele encontrasse, sob traços infantis, um caráter viril e as ideias de um adulto. Então, não faria sentido como que uma mãe vai aceitar o seu filho se enxergasse nele, muitas das vezes, o inimigo do passado. Então, olha só a sabedoria de Deus e a bondade de Deus. Então, se nós reencarnamos
se temos uma nova oportunidade de vida na Terra para que a gente melhore, para que a gente possa, entre os que são caros para nós, haver o perdão, a reconciliação, não faria sentido reconhecer um inimigo do passado no próprio filho. Então, por isso que nos primeiros anos de vida, a criança realmente ela apresenta aquela pureza, porque é por meio da pureza dela que ela consegue cativar uma mãe, uma família. É através da pureza da criança que consegue se obter o perdão, que consegue se ter a reparação de um passado muitas vezes que foi doloroso. Então, é por isso que não é importante e não como eu posso dizer, não é útil, né, que a gente reconheça um adulto em uma criança. E realmente a criança, Jesus, ele fala da criança, ele exemplifica, justamente porque a criança, ela tem essa pureza momentânea, porque quando ela reencarna, ela tem um esquecimento do passado, tem todo um processo reencarnatório que faz com que o espírito esqueça por um período, né, para que possa vir retornar sobre o planeta Terra para obter novas experiências, né, e a oportunidade de nascer numa família para que tenha a educação necessária para ir aos poucos ir podando aquelas ervas daninhas que se porventura começam a apontar ali na infância, né? Por isso nós devemos assim educar nossas crianças amorosamente para que não se perca no meio do caminho dessa trajetória. Então, e num período, né, no preparo da reencarnação, né, a criança, né, o espírito, ele permanece como numa espécie de sono, né, em que todas as suas faculdades se conservam em estado latente. É um estado transitório e necessário para que o espírito tenha um novo ponto de partida, uma nova oportunidade de fazer escolhas diferentes. Deixa eu ver aqui. E a partir do nascimento, suas ideias retomam gradualmente o seu desenvolvimento, acompanhando o crescimento do corpo. Pode-se assim dizer que nos primeiros anos o espírito ele é uma criança, pois as ideias que formam o fundo do seu caráter ainda estão adormecidas. Durante o tempo em que os seus instintos permanecem latentes, ela é mais dócil e é por isso mesmo mais acessível às impressões que podem modificar a natureza e fazê-la progredir, o que facilita a tarefa dos pais. Então, esse esquecimento momentâneo, essa pureza, faz com que os pais tenham facilidade de ajudar esse espírito na sua evolução por meio da educação. E o espírito reveste, pois, por algum tempo, a roupagem da inocência, e Jesus está com a verdade. Quando, apesar da anterioridade da alma, toma a criança como símbolo da pureza e da simplicidade. E quando nós crescemos, adquirimos a nossa personalidade devido ao sofrimento da nossa vida, nós esquecemos a criança que cada um tem dentro, né, de si. E se nós formos olhar para dentro de nós e procurarmos
os resquícios da criança. Nós vamos encontrar, nós vamos ver a possibilidade de sermos adultos um pouco mais leve, adultos que pode ter um pouco mais de alegria, de leveza na vida, de não levar as coisas da vida tão a sério e aprender a perdoar com mais facilidade. Então, que a mensagem desta noite para nós possa ser a busca da nossa criança, da nossa, não inocência, mas da nossa facilidade em conviver com as outras pessoas de maneira um pouco mais leve, um pouquinho mais amorosa. Então, que a gente possa fazer o exercício diário dessa criança que está tão adormecido dentro de nós. Então, vamos mais uma vez elevar o nosso pensamento, que agora nós vamos para a segunda parte, que são as vibrações, a prece e a prece final. Então, com o nosso coração, com o nosso pensamento elevado, vamos vibrando neste momento pela paz no planeta Terra, envolvendo nosso planeta com energias amorosas. Vamos vibrar para o nosso país, Brasil, que possa também ser envolvido com muito amor. Vibramos por todas as pessoas que sofrem, que estão passando por dificuldades, que a fé, que a esperança possam permanecer em seus corações, vibrando por todas as famílias, por todos os lares em desequilíbrio, para que haja equilíbrio, pois é a base de um mundo melhor. Vibremos assim por todos os hospitais, por todos os leitos de dores e por todos os profissionais da saúde que lá se encontram. Que cada um deles possam receber as nossas vibrações amorosas. Vibrando neste momento por todos os nossos parentes, por todos os nossos amigos, que cada um possa receber essas vibrações com muito carinho. Vibrando assim por nossos lares, para que haja bastante amor, entendimento e alegria. E vamos continuar com o nosso pensamento elevado, visualizando a imagem meiga do Mestre Jesus amado. E que, através dessa imagem, possamos imaginar uma luz que seja derramado em cada um de nós e que essa luz possa percorrer os nossos corpos físico, espiritual, transmitindo o equilíbrio do qual tanto necessitamos, seja a saúde física, seja o equilíbrio espiritual,
e que essa luz possa acalmar os nossos pensamentos, sentimentos, e que possamos permanecer com essa luz durante toda a semana, trazendo todo o equilíbrio do qual necessitamos. Agradecidos a Deus, nosso Pai maior, pela oportunidade do Evangelho, que possa envolver a cada lar em muito amor, em muita paz. Agradecemos assim a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre maior, por essa oportunidade. Que no próximo domingo, às 8h30, possamos estar reunidos novamente para mais um estudo do Evangelho. Que assim seja. Que tenhamos uma semana de muita paz, de muito amor, e que no próximo domingo estaremos aqui reunidos novamente. Muita paz a todos, boa semana.